Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte, Brasil, e quero, junto com você, compartilhar da poderosa Palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Este áudio será destinado a um tema específico que o Espírito Santo colocou em meu coração. O tema desta mensagem é a alegria do retorno. Restauração. Se você conhece alguém que esteja precisando, compartilha esta mensagem, que será uma série de áudios de estudos aprofundados, falando o aspecto da restauração de Deus. Tudo isso baseado nos Salmos 126. Essa mensagem também virará podcast. Portanto, se você ainda não é cadastrado, vai lá. A poderosa Palavra de Deus. Lá está a ministração de todos os salmos e também estará a ministração deste tema. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua nação e a sua família. Eu lerei os salmos. Na minha epígrafe, na versão King James, um consolo para os que sofrem. Quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Então se nos encheu de riso a boca e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava: o Eterno fez maravilhas por este povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por esse motivo estamos felizes. Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto do Negueb. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança a semente, retornará, entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. Oremos. Pai, em nome do teu Filho Jesus, peço que nesse momento o teu Espírito Santo dirija cada palavra que sair da minha boca. Em nome do teu Filho Jesus, nos inspira, nos dá no teu nome a sabedoria do alto. Que no poder do teu Espírito Santo, vidas sejam restauradas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Primeiro eu gostaria de falar um pouco para você, neste áudio 1, sobre o contexto. Aqui, o contexto do Salmo 126 é o contexto do cativeiro da Babilônia, ou tido também como exílio na Babilônia, ocorrido no século 6 a.C. É um dos mais importantes da história da civilização do povo hebreu. Esse fato ocorreu na época em que a cidade da Babilônia, situada na atual Iraque, passou a instituir-se como um poderoso império na região do Oriente Médio, sob a pessoa do rei Nabucodonosor II. Além das fontes arqueológicas, as fontes dos livros históricos e proféticos da Bíblia, como os livros de Daniel, Ezequiel, Jeremias, Neemias e Esdras,
são de importância salutar para a compreensão dos acontecimentos que marcam o momento do Salmo 126, pois é tido como o momento do cativeiro babilônio. A região da Palestina, considerada na tradição hebraica e judaica como a terra prometida, na qual foi erguido o reino de Israel e suas províncias, como a Samaria e Judéia, passou a ser alvo de expansão de impérios que se formaram na Mesopotâmia. Dois impérios principais, dos assírios e dos babilônios, fizeram com que o povo hebreu sofressem demais, assim como outros povos na época que também estavam no poder. Quando estiveram sob o domínio do babilônio, que aqui é o caso, os hebreus eles sofreram uma deportação forçada de uma terra natal para os domínios da cidade da Babilônia e lá se tornaram escravos. Logo, esse contexto que nós estamos iniciando aqui falando, o seu plano histórico, fundo histórico, é exatamente esse. E um desses escravos desse período foi o profeta Daniel, tão conhecido por todos os amantes da Bíblia, cujo livro vai conter detalhes imprescindíveis para a compreensão do cativeiro babilônio. A primeira grande deportação ocorreu no ano de 598 a.C. Nessa fase, houve um saque do Templo de Jerusalém, mas não houve a sua destruição. A destruição do templo ocorre com a segunda leva da deportação do seu povo, que foi efetuada em 587 a.C. Ambas foram executadas a mando do então imperador Nabucodonosor II, responsável também por destruir e subjugar o império assírio que o precedeu. O povo de Deus permaneceu no cativeiro até 538 a.C., quando então o Ciro, o Grande, o habilidoso imperador persa, conseguiu controlar toda aquela região medo-oriental. Ciro partilhava do ideal de uma política de respeito às culturas do povo que conquistava e inclusive permitiu que os hebreus retornassem à sua terra de origem e continuassem com seus costumes religiosos. Foi a partir dessa concessão, assim conhecida, que Ciro e os hebreus puderam reorganizar-se, inclusive reconstruir o Templo de Jerusalém, como pode ser consultado nos livros bíblicos, inclusive no livro de Esdras. O que nós podemos aplicar desde já neste início deste áudio? Aqui, mesmo sendo um contexto de início, eu quero destacar como as coisas começam, não é? O povo foi levado ao cativeiro por algum motivo. E eu quero que você preste atenção por que a gente vai parar em cativeiro. Aqui a palavra também vai dizer que dentre eles foram levados alguns inocentes, por assim dizer, Daniel, Ezequiel, Jeremias, Neemias, Esdras. Eles vão citar em seus livros alguns desses personagens bíblicos, como muitas vezes uma casa, uma família e uma nação termina sofrendo as consequências de um governo opressor ou de um desajuste, uma decisão errada. Toda nação pode vir a sofrer, embora nós sabemos como Deus restaura a saúde espiritual do seu povo. Preste bem atenção que a deportação ela também foi forçada. O povo foi forçado a ir para a Babilônia e se tornarem escravos. E isso também teve um motivo. E também
uma pessoa que foi responsável por destruir e subjugar o povo de Deus. Inclusive, alguém que mais adiante, por causa do clamor do povo, por causa do nível de arrependimento, Deus também usa e levanta essa pessoa então para controlar toda aquela região e então reconquistar a liberdade religiosa. Neste primeiro áudio de início, de introdução, eu queria deixar essa lição para você desde já. Qual o motivo do seu sofrimento? Você compreende que depois do pecado, como nós chamamos, pecado original, todos nós podemos passar por diversas situações de sofrimento. Algumas delas são de fato causadas apenas pela natureza decaída, o homem pecador. Mas em Deus há uma promessa de restauração. Em Deus, em Deus. Quando nós nos voltamos para o Senhor, literalmente Ele atende o nosso clamor e Ele subjuga os nossos inimigos, pois todos eles estão debaixo do seu domínio e principalmente do seu controle. Quando a palavra do Senhor nos diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, a fim de que Ele vos exalte no tempo certo. É isso que Deus faz com uma nação, com um povo ou com uma pessoa que se humilha a Ele. Deus pode tirar você de qualquer contexto, de qualquer que seja a situação, mas lembre-se, há avisos de Deus e talvez este áudio seja um áudio de aviso. Não se sujeite ao inimigo, não se sujeite ao pecado, não seja iludido e arrastado por ele. Isso pode gerar morte espiritual e, portanto, você pode sofrer as consequências dessa terrível escolha. Deus coloca diante de todos nós dois caminhos, um da morte e um da vida. E Ele espera que você escolha o melhor deles de forma inteligente. Escolha o caminho da vida. Que você possa compreender que em Cristo você não é um escravo, mas você é livre. Se tem algum nível de escravidão, é para que você seja escravo da justiça. É para que você pertença a Cristo Jesus. Mas não mais ao inimigo, não mais a um governo opressor. Deus não quer destruir você. Ele ama você. Mas quando nós somos afligidos por diversas situações, circunstâncias ou pessoas, precisamos compreender que Deus usa tudo isso como um instrumento para a nossa conversão. Você e eu precisamos orar. Precisamos nos arrepender. Precisamos iniciar este propósito de restauração com arrependimento. Que motivo levou você a estar nessa situação? Pode ser que você reconheça o motivo. Pode ser que neste momento agora você diga: Anne, eu não tive nada a ver com isso, e seja apenas fruto de fato de todo o sofrimento ao qual nós estamos sujeitos. Pode ser que você esteja nessa situação em decorrência de uma falha alheia. De todas as formas, seja qualquer que seja o motivo, Deus ele quer restaurar você. O meu convite é para que você ore comigo. Pai, em nome do teu Filho Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor, nós nos colocamos diante de ti, Senhor, avaliando todas as causas e consequências, pesando, Senhor, neste momento, diante de ti, ó Pai, tudo aquilo que está em nosso coração, que o Senhor sonde e esquadrinhe o nosso coração. As nossas justiças, Senhor, são como trapo de imundícia. E por isso, diante de Ti, Pai, aguardamos que o Senhor possa agir com a Sua misericórdia, ó Deus. Nós nos humilhamos diante de Ti, não por medo de uma punição ou de um castigo, mas como quem reconhece que o único caminho a seguir é o caminho do Senhor.
Tu és a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for por Ti. Nós sabemos que o Senhor tem toda a sorte de bênção para nos restituir e para nos revelar. Porém, Senhor, precisamos nos arrepender. Este é o processo que muitas vezes leva tempo no coração de alguns, mas que o Senhor tenha compaixão, misericórdia do teu povo, que o Senhor estenda as suas mãos de poder. Há situações que somente a tua mão pode nos arrancar, mas o Senhor pode nos tirar de qualquer que seja o cativeiro. O Senhor pode subjugar o nosso inimigo ao controle poderoso do Senhor. Ó Pai, que no nome de Jesus, o Senhor nos liberte de toda a escravidão. O Senhor controle toda a força e toda a opressão maligna, quer seja principado, potestade, ócio espiritual da maldade, ou espírito dominador, Pai, no nome de Jesus. Quebre as correntes, os ferrolhos, os grilhões e os cadeados. Nos dá novas vestes pelo poder do teu sangue. Nós colocamos o nosso coração e nos humilhamos diante do Senhor. E que o Senhor possa modificar a nossa mentalidade. Que nós venhamos a ser não escravos, mas livres em Cristo Jesus. Senhor, é o que nós oramos e na certeza de que Tu estás nos ouvindo, já te agradecemos. Amém e amém.